Agora, chamada geral, o show da informação. Estamos aqui, para minha satisfação, recebendo o meu amigo Ayrton Valadares e também o amigo Dalmar Jabu, da Sumutran, para a gente falar um pouco dos trabalhos desenvolvidos pela Sumutran. Vamos dar primeiro boa tarde ao meu amigo Dalmar Jabu, a quem eu já agradeço por ter atendido o nosso convite. Boa tarde, Jabu. Boa tarde, obrigado a você e todos os ouvintes da Rádio Pirapora. Meu amigo Ayrton, obrigado também por atender o nosso convite. Boa tarde para você. Nós que agradecemos, Rogério. Um abraço a todos os ouvintes. Estamos à disposição aqui para tentar esclarecer o que se refere à mobilidade urbana, né? Muito legal. Jabu, vamos começar, antes da gente falar, é sempre bom a gente fazer uma retrospectiva dos trabalhos desenvolvidos pela Sumutran. O que a gente pode tirar de positivo, o que poderia ter sido feito em 2014 e que você teve que adiar para 2015 junto com sua equipe, Jabu? Rogério, na realidade, o que fica de adiamento é a atividade que nos assoberbou durante 2014. Nós temos que verificar todos os táxis, vistoriá-los. Nós temos que autorizar nessa vistoria que se emita um alvará para que eles possam andar na rua e atender aos usuários dos veículos. Nós temos que atender às solicitações dos munícipes quando querem fazer algum evento e precisam de alguma interdição de rua, e às vezes são tantas que a gente não dá tanto atendimento como deveria, mas a gente tenta, na medida do possível. Eu acredito que nós atendemos em torno de 90% a 95% dos questionamentos, das solicitações. Temos também uma parceria muito forte com o SAI, no qual que eu agradeço realmente o administrativo do SAI, que nos comunica toda vez que vai fazer uma interdição em rua, seja ligações de água, de esgoto e outras afins, na qual a gente tem que ir lá para verificar não só a fluidez do trânsito no local, como vai se dar na hora que está fazendo essa interdição, bem como a segurança pessoal de cada funcionário dos órgãos, que isso também nós olhamos. E então, assim, são uma série de ações, placas que a gente colocou, pontos de ônibus que a gente teve que alterar de lugar, pontos de ônibus que a gente teve que colocar também no bairro Primavera. Então, assim, uma série de ações que infelizmente não demos conta de fazê-las na sua totalidade, mas na certeza de que continuamos imbuídos e com a presença total da superintendência, a pedido do prefeito e nosso secretário Elton, de atender na maior presteza e a maior rapidez possível. Olha, você falou de mobilidade, né? A mobilidade. Pirapora é uma cidade aí que está, vamos dizer assim, muito trabalho nessa questão da mobilidade urbana, Ayrton. Antes da gente responder essa pergunta, a gente quer dizer aqui que trabalhar com o Jabu é uma alegria muito grande, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar com o Jabu quando a gente estava no planejamento, na CEPLAN, e hoje nós estamos aí na Sumutran tentando organizar o trânsito. E, Rogério, respondendo a pergunta da mobilidade, Pirapora a gente já observa, isso é público e notório, né? Não precisa ser muito esperto em trânsito para entender que o fluxo de veículos que tem em Pirapora, principalmente esses horários de pico, já requer uma ação assim bastante rígida, vamos dizer assim, e técnica profissional, de forma que tanto o motorista quanto os pedestres ficam em situação confortável pelas vias de Pirapora. Nós vimos recentemente aí até uns depoimentos, né? Nós tivemos fazendo trabalho de rua, o Jabu até delegou isso para a gente fazia todo esse trabalho de rua, tanto a nível de sinalização, quanto a nível de questionamento de forma bastante democrática, né? Esse dia eu estava conversando com o motorista, olha o detalhe que ele falou, Rogério. Como que eu vou parar numa faixa de pedestre se minha gasolina já estava acabando? Se eu parasse ali, meu carro parava.
Entende? Então tudo isso é a cultura. Aí ele achou que ainda estava certo. O pior de tudo não é isso. O pior de tudo é ainda achar que estava certo, né? Que a gasolina dele estava acabando. A gente tem que entender que às vezes o motorista está muito apressado, mas é um direito do pedestre, né? Aquela faixa ali foi feita exatamente para isso, para atravessar a via no cálculo correto, de forma que tenha uma visibilidade bem assim panorâmica de uma travessia e que o motorista ele entenda, né, que aquela vez ali é do pedestre. Então esse problema cultural, espero que todos, né, que estejam nos ouvindo entendam que a cultura de um povo você não muda de uma hora para outra, né? Então, tanto a nível de pedestre, entender a situação do motorista que anda com pouca gasolina, mas principalmente o motorista entender também que a vez é do pedestre, né? Entender que o motorista andar sem combustível é complicado. Aí ele para o carro lá, por que foi que você parou? Acabou o combustível. Aí já que ele falou, aí falou dos táxis, né? De táxi aí, a Sumutran, só coloca esse microfone aí, belezinha assim, Jabu, pra ficar bem legal. Como é que é o trabalho que vocês fazem das vistorias dos táxis aqui em Pirapora, Jabu? A gente sabe que a prestação de serviço, a gente se torna mais propaganda teremos de uma cidade da qual tem êxito, desde quando o serviço é prestado com a melhor forma possível. Então, no caso de veículo, a gente tem que dar o quê? Uma certeza ao usuário de que o veículo está com a mecânica razoável, de excelente para ótima, né, ou de ótima para excelente, e que o motorista, o taxista, ele esteja com a capacidade máxima da atuação. Porque, conforme nós já falamos aqui muitas vezes, o papel da Sumutran em todas as suas ações é prevenção de vida, né? A gente não quer, depois que acontece o acidente, sair correndo para acudir. Olha, é preventivo. Exatamente. Então, como nós temos vidas aí nas questões, então o carro é bem vistoriado e só há liberação de alvará para que o taxista opere depois que essa vistoria aconteça. Então nós temos que chamar o taxista, ele tem que requerer, ele tem que pagar uma guia e depois da vistoria a liberação do alvará para que ele vá trabalhar. Aí tu falou um negócio interessante, que você trabalhou muito isso, principalmente em 2013, que foi nas escolas, né? O trabalho nas escolas, de levar a educação no trânsito nas escolas. Em 2014 não foi tanto como foi em 2013 que você desenvolveu. Você pretende continuar com esse trabalho nas escolas, de fortalecimento da educação no trânsito, Jabu? Ô Rogério, não me leva a mal, não, que eu vou contradizê-lo um pouco. Em 2014 trabalhamos até muito mais, porque além das escolas municipais, nós somos chamados em escolas particulares, em escolas do Estado, e este ano a peça teatral que nós intencionamos fazer e fizemos, ela tomou muito mais atenção dos alunos do que aquelas duas provas simbólicas que a gente fez em 2013. Então o resultado em 2014, graças a Deus, perante aos alunos, não precisa disso, e hoje todo mundo fala assim, por que Varman não fez mais semáforos em Pirapora, por que Léo não continuou fazendo mais semáforos, né? A visão do futuro do prefeito Varman Braga, quando ele colocou esse semáforo em dois locais cruciais. Imaginem vocês, hoje, a Otávio Carneiro e a Avenida Brasil sem semáforo. Dá para você imaginar a quantidade de acidentes que já teríamos registrado ali, né, aí? Situação, então, completa. E no início, às vezes, você vê que hoje mesmo a gente vê... a mudança que você falou que causa a transformação. Muitos relatos hoje que foram mudanças super produtivas, né? E, no entanto, naquela época ainda tinha resistência. Hoje nós estamos passando pelos problemas sérios, né? Um gargalo terrível que nós estamos vendo ali na Montes Claros, né? Naquele cruzamento das funerárias. Estão construindo, terminando de construir um prédio, né? E ali precisa urgente de um semáforo. Ou no mínimo uma rotatória, né? Mas a rotatória ali, o espaço físico ali pequeno, é né? muito pequeno. Agora, outra situação delicada que nós estamos passando eu queria também contar com o apoio deles. A ação nossa vai ser pesada para valer agora, com os revendas, né? Revendas de veículos. Não, isso é terrível. E também... Estacionamento aqui em Pirapora, você não consegue estacionar. Nós já tivemos problema aqui, nós estamos tendo problema com o estacionamento devido às revendas. Nós estamos
tendo problema também com empresários, portas de empresas com problema com as autoescolas, que estão usando todo o espaço da rua do estacionamento com os veículos da autoescola. Nós tivemos problemas terríveis, né? Até tivemos que fazer intervenção à noite, um problema aí deu, nós estamos lutando para isso, né? O superintendente aqui, ele pode esclarecer isso aí, e esse ano de 2005, tudo indica que um ano assim, com muitas ações e com, às vezes, algumas contrariedades, mas visando apenas a comodidade, o conforto, né, e a segurança dos nossos pedestres e motoristas. Que é realmente complicado. Jabu vai falar logo depois do intervalo, só dentro desse assunto que o Ayrton levantou, que realmente em Pirapora é muito difícil você estacionar, principalmente no centro da cidade. Temos várias revendas de veículos no centro da cidade e realmente fica quase que inviável você, principalmente, né, no período da tarde, sem estacionar carro no centro de Pirapora, é um negócio complicado. Mas o superintendente da Jabu fala logo depois do intervalo. Eu vou rapidinho intervalo comercial e estou voltando com você. Estamos com o programa Chamada Geral, Show de Informação. Antes de voltar aqui a palavra ao meu amigo Jabu, eu quero pedir ao meu secretário Marcos Dorival, secretário Marcos, o pessoal, eu tenho falado disso aqui, a quantidade de pessoas tem me falado. Falei agora há pouco da Jefferson de Tirana, né? A Jefferson de Tirana com a rua Montes Claros, aquela rotatória ali do Hospital São Sebastião. Quem está passando ali, que vai passar, porque acha que essa cidade não tem prefeito, acha que essa cidade não tem secretário de limpeza e urbanismo, acha que essa cidade está largada, Tá, mas eu liguei lá para a secretaria e o funcionário me disse: nós temos um planejamento e quando parar de chover, tem mais de 100 dias que não chove em Pirapora. Então tá na hora de fazer a limpeza das ruas aqui. O ouvinte me ligou agora dizendo que o São João, lá na rua Cláudio Carneiro de Mendonça, tá uma vergonha. Então tá na hora de uma força-tarefa começar a limpar essa cidade, porque o negócio tá ficando feio. Cada dia que passa tá mais suja e mais feia. Agora são 12h40, estamos de volta com o programa Chamada Geral e hoje, para minha satisfação, recebendo o pessoal da Sumutran, da Superintendência de Trânsito do município de Pirapora, com o amigo Jabu e também Ayrton Valadares. Jabu, quer acrescentar alguma coisa que o Ayrton colocou no último bloco? Ô Rogério, eu gostaria só de pedir agora aos comerciantes que não fizessem nenhuma intervenção na rua desde que ela não fosse autorizada. As intervenções tipo cone, cadeiras e outros objetos a mais que eles colocam estão ali de forma irregular. Nós vamos visitá-los, vamos conversar com eles, pedir encarecidamente que aguardem a normatização da carga e descarga. Nós estamos aí prevendo uma audiência pública em fevereiro, se Deus quiser ela está saindo, e nisso nós vamos ter as normas para um bom uso das vias. Então assim, encarecidamente, como amigo, eu peço aos comerciantes que não façam uso desse artifício, porque além de estar de forma irregular, pode machucar alguém e pode também causar algum dissabor. Algum usuário, algum motorista chega lá, vai tirar e estacionar e ele está no pleno direito, conforme os artigos 93, 94, 95 do Código Brasileiro de Trânsito. Então assim, não vamos fazer uma coisa de forma ilegal. Vamos esperar. Isso eu peço até a alguns que me conhecem, pela amizade que tem por mim, pela minha equipe, também conhece o pessoal todo da prefeitura. Vamos aguardar essa audiência pública, nela estará sendo regularizada essa e outras também situações de dúvida que possam no local vir a serem apresentadas. No mais, assim, é agradecer, Rogério, agradecer. Eu não sei se já estou nas considerações. Tem muita coisa ainda para você responder por aqui. Então eu vou deixar você continuar. O Lourinho está te mandando um abraço, dizendo que parabéns pelo trabalho. Meu amigo professor Amaral também, dizendo que é muito legal o tema, que bom que vocês estão aqui para fazer algumas alterações. O Amaral me disse que no final do ano, Ayrton e também o Jabu, uma carreta grande acabou parando em frente a uma grande loja aqui no município que simplesmente parou o trânsito ali no centro da cidade. Ele te pergunta
se você tem algum plano para revitalização ali do centro, principalmente para a hora de descarregar esses caminhões das grandes lojas. Conforme eu estou dizendo, vou reiterar. Terá que ser e será estipulado um horário para carga e descarga. Rogério, aconteceu comigo agora na Praça da Matriz uma coisa interessante. Um amigo meu, que eu não vou citar o nome, ele estacionou bem na esquina da praça e um caminhão veio fazendo a volta e não conseguiu completar a manobra. Quer dizer, nós também temos que estar cientes dos nossos direitos e deveres. Nós também causamos essas situações. 5 metros, né? Não é? Tem os 5 metros da via, da guia, né? Então, assim, muitas dessas coisas, por exemplo, falta de vaga. O centro realmente tem falta de vaga. Mas, se nós olharmos, tem, conforme eu já constatei, alguns amigos comerciantes que eu já conversei, e também não cabe citar nome, tem comerciantes que desce, ele, a esposa, os filhos, tudo de carro e coloca perto da loja. Por que não deixa esse carro um pouco mais distante ali, por volta ali do correio, e deixa que ali seja ocupado por consumidores da sua loja? Porque eles vão chegar, comprar e sair. Então a vaga vai ter um giro. Vai ser uma rotatividade. Vai ter rotatividade, verdade, né? Verdade. Então, assim, quando a gente às vezes olha, a gente às vezes está dando tiro no próprio pé. Então eu peço aos comerciantes que descem com seus veículos para olhar a situação. De repente eles podem parar um pouco mais longe, fazer uma caminhadinha, que é até saudável. Estamos precisando, né, Rogério? Eu e você. Com certeza. Então, assim, e deixar a porta dos seus comércios mais livre para os seus futuros consumidores. Então, assim, tem situações que a prefeitura tem que agir, tem que melhorar, a superintendência irá agir, irá melhorar. E tem algumas que a gente mesmo está provocando. Então o Lourinho está te perguntando que a faixa de pedestre em frente ao Banco do Brasil foi segmentalizada agora, mas que infelizmente os veículos eles ainda não atendem o que diz respeito à lei de trânsito, não param. Um abraço aí ao nosso amigo Lourinho, né? Um abraço também ao Amaral, a todos que estão nos ouvindo e dando essas sugestões. Com certeza nós estamos aqui lutando, né, com essas dificuldades, mas também com muito empenho, com muita vontade, e precisamos também das sugestões. Em relação a essa faixa de pedestre, Rogério, é o que eu falo para você. Se você for ver o histórico do BH Trânsito, Mais Claro Trânsito, você vê que eles iniciaram assim também, sabe? A cultura de um povo, você tem que quebrar esses paradigmas, romper e fazer que as pessoas entendam que essas ações são para melhoria de vida de todos. O pedestre, eu vejo que o pedestre ele cobra muito, que aquela faixa é para ele. Agora o motorista, eu volto a dizer a você, assim, é a questão de cultura. Às vezes o motorista está muito apressado, tem gente estressada no trânsito devido a problema pessoal, mas também devido ao tempo, né? Tá correndo contra o relógio, aí ele falou, tem que chegar em tal hora, em tal lugar, mas o pedestre à minha frente não tem tempo. Então quando a pessoa está dirigindo e com essas condições planejadas, né, de tempo, condições emocionais, tudo indica que ele respeita o pedestre, né? E além disso, nós temos a cultura, que Pirapora não está naquela fase ainda, que 100% entendeu, principalmente por parte do motorista, mas o caminho é esse, não tem por onde escorrer, a gente precisa evoluir nessa parte. Eu quero aqui só lembrar, voltar um tempo aqui atrás, o Jabu estava falando sobre acrescentar, em relação ao muito bem exposto aqui por ele, né? O empresário precisa entender que a frente da loja é para o cliente, porque o cliente vem para comprar no seu estabelecimento e o tempo que ele vai ficar ali é pouco, ele para e rapidinho, né, ali 10, 15 minutos ele está saindo. E o funcionário que vai de veículo, ou a esposa, ou o próprio empresário que vai de veículo, ele tem que estacionar em outro local. E se a gente for voltar aqui há 10 anos atrás, não sei se você concorda, o Jabu também concorda, há 10 anos atrás, a gente disputava o que em Pirapora? Era a sombra, não era? A gente saía de carro pro centro da cidade, naquele horário que o sol estava quente, era uma briga pela sombra, um local onde tinha uma sombra. Hoje a gente está brigando para quê? Para ter o local para estacionar, seja ele com sol ou com sombra. Isso é o quê? Um fator de progresso, né? É um fator da evolução da mobilidade urbana, né? E a proposta nossa é exatamente isso, é dar a condição e entender que está esse segmento, né, de vendas e aquisição de veículos, esse segmento está evoluindo e paralelamente nós precisamos evoluir também com as nossas técnicas, com os nossos conhecimentos para dar
uma condição confortável para todos os usuários. É porque a gente percebe, vai Jabu, a gente percebe que a cada dia que passa o centro fica muito mais competitivo, vamos dizer assim, até para você estacionar lá. E aí o próprio Júlio César falou para a gente tentar colocar o estacionamento rotativo, coisa que já aconteceu aqui em Pirapora, tá? A gente tem lá que até usar a Sumutran, usar da força mesmo da multa, porque o cara estaciona o carro dele às 8 horas da manhã e só vai tirar o carro dele de lá às 8 horas, atrapalhando totalmente o fluxo ali, né? Tá fazendo do local uma garagem. Uma garagem particular, né? Particular. Eu só quero também pedir aos usuários, nós pedestres que mais usamos a via pública, é que ao tentar atravessar, antes de iniciar, sinalize para o motorista que vem ao seu encontro. Não vá sem ele vê-lo. Você tem que esperar que ele te vê, que sabe que você precisa passar e que ele diminuiu a velocidade e até parar se for necessário. Então, assim, não vamos nós, no corpo físico, tentar competir com a lataria de um veículo. Isso é direção defensiva. Isso é, exatamente. E o raciocínio do pedestre é de quê? Ele tem que ser visto primeiro. Não adianta. Porque às vezes, igual o nosso engenheiro aqui falou... Você falou uma coisa interessante, né, Jabu? Que não adianta você ter direito se você morrer. Exatamente, acabou o seu direito, né? Não pode mais usá-lo. Então. Né? Igual o nosso engenheiro aqui falou. Então, assim, é necessário que há um uso correto de todas as situações. E hoje, Rogério Castro, só completando também o que a Ayrton disse, nós estamos para mais de 20 mil unidades de veículo. Isso sem falar, eu estou falando veículo, mas eu vou consertar o número, porque não estou colocando as bicicletas. Que também, carros e motos? Que também são veículos. Estou falando de veículos automotores. Então, colocando as bicicletas que nós temos para mais de 35 mil unidades, você imagina como que fica de ocupação física, né, as vias de Pirapora. Então, é necessário que nós temos um bom termo a usá-la. Então, eu peço encarecidamente que nós somos maioria, os pedestres, façam um bom uso, façam-se ver antes de iniciar a travessia. Não vamos disputar local nem vaga com a lataria, com a moto, nem com o carro. A bicicleta, até por menor que seja, ela te machuca. Ok? Verdade. O Júlio César está mandando um abraço para vocês, ligou para 3741.200, dizendo que o programa é bastante interessante, o tema, e que realmente é um caos aqui em Pirapora, o trânsito. Muita educação, Jabu, você vai ter para passar para o pessoal. Valadares. Primeiro, Rogério, eu sou dono de Fazenda Morro Vermelho, dono de uma reserva ecológica, né? Então lá está todo dentro do plano ambiental e construção lá é até meio complicado. Se você quiser nadar no Córrego Formoso, na forma bastante natural e selvagem igual ele é, nessa condição lá tem. Tudo bem. Veja bem, Rogério, eu quero aqui dizer que a Sumutran, eu na condição de engenheiro, né, de diretor de tráfego, engenheiro que me capacitei para isso, eu quero dizer que nós estamos abertos, né? É um trabalho de mudança de comportamento. Isso vai chegar numa condição ideal e numa condição ótima daqui a alguns anos, mas o caminho é esse. E nós estamos assim com todo, vamos dizer, gás, com todo entusiasmo, com toda vontade para a gente conseguir essas metas e superar essas metas a nível de Jabu, Gostar, do prefeito Léo e principalmente a toda a população entender, né? As faixas pedestres nós estamos passando por um momento muito crítico, né? Nós estamos revitalizando, tentamos revitalizar em dezembro, as chuvas não permitiram. Nós tentamos revitalizar agora durante o dia. Nós fechamos aquela praça entre a Rua Bahia e a Rodolfo Malá com 1 hora do trânsito fechado. Nós provocamos aquilo aí só para a gente entender como é que estava o fluxo e vamos dizer, essa mobilidade, né? Essa agilidade da mobilidade no centro da cidade. Nós vimos que não tem condições de trabalhar durante o dia, principalmente para revitalizar essas coisas, né? Que tem que interditar o trânsito. E nós estamos trabalhando à noite, né? A partir das 18 até meia-noite, a equipe nossa está toda empenhada. A infraestrutura nossa ainda não é a ideal.
por isso a gente está sendo criticado, mas normal, né? Na forma democrática. E a Sumutran é uma criança ainda, né? As faixas pedestres não estão tendo aquela visibilidade, aquela nitidez, aquela durabilidade que deveria. Nós já temos todo o domínio tecnológico, é questão de momentos, questão de alguns dias aí mesmo, a gente vai fazer a revitalização e vai encher os olhos realmente. E a gente conta com a compreensão de todos, né? O trabalho nosso, às vezes, é um trabalho que incomoda alguns, mas tem que... Mas é pro bem de todos. Fazer e é pro bem de todos, né? Quero aqui, no momento, aproveitar, né, e agradecer todo o apoio que a gente está tendo das demais secretarias, principalmente da Secretaria de Infraestrutura e o setor de obras, né? O pessoal que está com a gente de campo não é nosso, é o pessoal da obra que a gente está capacitando. Também o pessoal da Secretaria da Família lá, né? Tem todo o apoio à medida que a gente precisa. E a gente precisa dessas outras segmentos da Prefeitura para que a gente possa executar. É um trabalho que a gente, vou falar, a gente vai incomodar alguns, mas é para o bem de todos. E nós estamos à disposição, a Sumutran, eu estou lá, eu trabalho durante o dia, trabalho à noite também com a turma, mas trabalho durante o dia. Nós estamos abertos, a Sumutran funciona na AMESF, no telefone 3741-3734, né? E tem também o site da Prefeitura que a pessoa pode nos localizar. E toda sugestão, desde que seja sincera, né, é bem-vinda e nós vamos fazer o possível. Nós temos várias sugestões aqui, moradores, falaram, essa esquina minha aqui tá dando um problema sério, põe um par aí no chão, não, põe um placa em cima, pode colocar, permite, tal, a gente está ouvindo a população para tentar ser o bastante democrático, não é possível. No mais, a gente agradecer o Rogério Carlos aí para ter dado a oportunidade de a gente estar esclarecendo e os ouvintes ter a paciência para nos ouvindo, né? Obrigado, velho. Meu amigo, obrigado também por você ter vindo, como sempre, abrilhantado no nosso programa, com sua inteligência, com as suas colocações. Obrigado, Jabu. Obrigado, Rogério. Eu quero também agradecer a todos que participaram, o Lourinho, o José, o Amaral, o Júlio César, Amaral e outros que vieram participar conosco. Lembrando e relembrando a fala do Ayrton, estamos à disposição na Rua Montes Claros, 1144, e temos um e-mail institucional, Sumutran, SUMUTRAN de nada, Sumutran, @pirapora.mg.gov.br. Também estamos lá para receber vocês, as ideias, tudo que vocês quiserem fazer em prol da cidade é para nós interessante nos unirmos forças, sem olhar a quem. Nós temos que atender a maioria, atender de modo que o trânsito fique com sua fluidez e que cada ano nós tenhamos uma diminuição dos acidentes com vítima fatal. Lembrar vocês todos, como nós sabemos, as mudanças geram resistência, mas nós temos capacidade técnica para tal e estudo técnico para realizá-las. Elas não são realizadas a bel prazer. Nós fazemos estudos, fazemos mensurar os parâmetros, fazemos o do Código Brasileiro, o que a lei permite, o que é necessário. Então, dentro disso é que nós trabalhamos. Não precisamos atender uma pessoa ou duas, nós precisamos atender a comunidade. Então, como é de sempre comum, o prefeito Léo pede para virmos sempre nessa ordem de ver a maioria, ver o coletivo. E estamos à disposição. É só nos ligar, iremos prestar esclarecimentos quando for necessário. Então, muito obrigado mais uma vez a você, toda a equipe aqui da rádio. E estamos à disposição. Muito obrigado. Tive o prazer de ter no programa Chamada Geral de hoje o amigo Dalmar Jabu e também Ayrton Valadares, da Superintendência Municipal de Trânsito do município de Pirapora. Estamos chegando ao final do programa Chamada Geral, que tem apresentação, reportagem, redação e edição de áudio do seu amigo Rocatelli.